Eu fico tranquilo com essa coisa com o Christian, porque ele sabe tudo de rede social, de internet, de YouTube. Tem um canal no YouTube. Acho que é um dos maiores e um dos mais relevantes YouTubers indígenas do país, do movimento indígena do país. Então, fico bem tranquilo que eu sei que ele se desenrola rapidamente. Que bom que você voltou. Tecnologia. Domina tudo. Uma honra ouvir isso, viu? Eu acho que 4 meses atrás eu nem tinha um canal no YouTube. Né? Ah, é? Eu criei o Aldeia Urbana, como é que tá aqui no meu nome, né? A ideia era um podcast, né? Ele é um podcast, o principal, a ação dele é podcast. Inclusive o Chavoso da USP já foi lá, né? Dar uma conversada com a gente. Eu sei da relação, o Chavoso fala maravilhas, eu sei que vocês são amigos. Eu vi aqui a entrevista dele também. E aí criamos ele ali em novembro, o primeiro episódio foi em novembro, sabe? E agora tá se expandindo, tá fazendo parte da luta, estamos aqui, né? Então, eu assisti a conversa com o Chavoso, foi sensacional a conversa de vocês com o Chavoso, foi muito boa, muito boa. Foi muito bom, foi uma semana muito louca, foi a semana da COP30, né? Isso. Então, meio ali começou a situação toda. Estou explicando a situação aqui do local, como eu estava falando agora. Todo esse espaço aqui onde a gente está, aqui é uma área delimitada, inclusive tem até parentes dormindo aqui atrás de mim, que estavam a noite toda no plantão da segurança, né? E agora estão descansando. E aí, essa parte aqui que eu tô, ela é um sítio arqueológico. Na verdade, todo esse bairro aqui que eu tô, onde a Cargill está implantada, é um sítio arqueológico. Então, tinha um portão ali que a gente tirou as grades desse portão para a gente adentrar aqui, né? Porque aqui virou um canteiro de obra, só tem ferro e essas coisas aqui. E lá tem uma placa, né? Sítio arqueológico, destruir, né? Retirar coisas desse local aqui é crime. E você olha para a esquerda, a 350 metros, está a Cargill, né? Um monstro aí do agronegócio em cima do sítio arqueológico, que aqui, se você cavar 20 centímetros, você vai achar coisa dos antepassados aqui, né? Do povo Tapajós, Santarém. Santarém é a cidade mais antiga do Brasil, né? Data aí de mais de 8 a 12 mil anos. Então, além do espaço da Cargill, falando tudo isso, eu quero dizer que além do espaço ali da Cargill, a gente está retomando essa parte aqui. Então, tem a Cargill, do lado da Cargill tem um sítio arqueológico e na frente tem a transmissão da Fogás, né? Que daqui é uma empresa que sai a distribuição de gás de cozinha para Santarém. Então, a gente fechou essa parte, né? E também de alguns combustíveis. E do lado tem a Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, tem muita coisa aqui nesse espaço que a gente está retomando para a gente. Aqui era a nossa aldeia, né? A aldeia do povo Tapajó. Estamos retomando aí. Ali os trabalhos na Cargill não pararam. Esse ruído que vocês estão ouvindo é a Cargill 24 horas exportando soja, 24 horas trabalhando ali, é fumaça 24 horas. Então não tem descanso para os moradores daqui, né? A praia bonita que tinha aqui, que é a Praia da Vera Paz, onde muitos relatam que tomavam banho, levavam seus filhos para tomar banho, né? Eu não cheguei a ver a Praia Vera Paz porque eu era muito novo, talvez eu vim para cá, mas não lembro, né? A minha aldeia não é aqui em Santarém, a minha aldeia é subindo o rio Arapiuns, né? Um braço do rio Tapajós, 8 horas daqui. Então, só para situar o início da conversa. Ô, Christian, você é do povo Arapiun como uma das, talvez, a mais destacada líder do movimento indígena hoje, que é a Auricélia Arapiun, teve aqui com a gente várias vezes. Agora eu vou falar uma coisa para tu, pô. A Auricélia Arapiun é minha mãe. Não acredito, olha só. Não sabia, sensacional. É isso, minha mãe, pô. Tô aqui nessa luta desde novo, desde pequeno, desde a barriga dela, né? Uhum. Que Quando fantástico, eu tinha menos cara. de 1 ano de idade, eu e minha mãe, a gente saiu da ponta do território, que é a terra indígena Maró, e circulamos a Resex toda, pegamos o Rio Arapiuns e Rio Tapajós e passamos em todas as aldeias. Ela ali com 17, 18 anos e eu com menos de 1 ano de idade. Então eu tô desde pequeno, né? Nossa, tô emocionado. Que história de vida. Fantástico. Vocês, então, são povo Arapiun do rio Arapiun, que é um braço do Baixo Tapajós? A nossa etnorregião é o Baixo Tapajós. O rio Tapajós é imenso, passa por várias cidades, né? Um dos maiores rios do Brasil. E aí nós estamos na cidade que ele termina.
aqui onde rola o encontro das águas, onde o Tapajós se encontra com o Rio Amazonas. E essa região é denominada o Baixo Tapajós, que tem a cidade de Santarém, Belterra e Aveiro, né? São 3 municípios, a região do Baixo Tapajós. Aqui contém 14 povos indígenas diferentes, né? Vivendo ali juntos, dentro do mesmo território, mas também dividido em 19 territórios aqui. É bem didático até de entender a geografia daqui, você estudando um pouco, né? Mas aí tem o Rio Tapajós e tem o Rio Arapiuns. No meio desses 2 rios, né, tem a Resex Tapajós Arapiuns, né? É importante dizer, existe o povo Tapajó e existe o rio Tapajós. Existe o povo Arapiun e existe o rio Arapiuns, né? Então, nesses 2 rios habitam muitos povos. Arapiun, Apiacá, né, Arara Vermelha, Borari, Munduruku, Cara Preta, Jaraqui, Kumaruara, Maitapu, Tapuia, Tupaiú, Tupinambá e Sateré-Maué. Não sei se esqueci de algum, né? Então, o Valtinho, como você estava falando aquela agora, não é Tupinambá, ele é Kumaruara, né? Ele é Maruá? O Valtinho Kumaruara. É o vídeo que eu mostrei agora há pouco, né? Maruá. Sim. E aí, o povo Tupinambá, ele é o povo que tem o maior território aqui, né? Então, são 20, se eu não estou enganado, 27 aldeias só do povo Tupinambá, sendo que aqui a gente tem 120 aldeias, né? Então, é bem distribuído aqui. Sim. Nós entrevistamos aqui no começo da semana, foi muito forte a entrevista com ele, inclusive teve uma repercussão enorme, o cacique Gilson Tupinambá, né, do povo Tupinambá, que é também uma das lideranças da ocupação aí. Sim. Uma última questão antes de... Oi, fala. Pode continuar. Não, uma última questão antes de embarcar o camarada Luiz Marques na conversa, que é o que eu tenho visto esses últimos dias. Bom, primeiro, registrar. Nós estamos fazendo cobertura diária do movimento da ocupação da Cargill. Diária. Todo dia estamos fazendo a cobertura. A mídia chamada progressista não faz. A mídia progressista apoia a hidrovia, que é uma iniciativa do governo Lula. A mídia liberal também não faz. Então, se você quer saber do que está acontecendo lá, você vai lá no Instagram. O Instagram tem uma multiplicidade de mídias indígenas e de apoio à ocupação muito grande. Vai lá, começa a clicar e aí você vai ver que seu feed vai encher de informações. Então, para nós é uma alegria, uma honra estar participando dessa cobertura. E o que eu tenho visto esses dias, Christian, é que a lógica que parece ser a lógica do governo, que é vencer pelo cansaço, e se não vencer pelo cansaço, vencer pela repressão, né? Já fizeram uma portaria para isso, não está rolando, né? Está crescendo a quantidade de pessoas na ocupação. Como é que está esse processo aí? Sim. Cara, se o governo achar que ele vai ganhar a gente no cansaço, ele já perdeu a luta bem aqui, né? Vamos partir desse ponto. Porque esse povo aqui do Baixo Tapajós, esses 14 povos do Baixo Tapajós, eu não sei te explicar exatamente qual a diferença que a gente tem dos demais povos, falando de nível nacional, sabe? Tem um ponto muito importante que eu vejo que a nossa esquerda, né, que lê muito, que pensa muito, que estuda muito, né, não leva em conta, é a questão da espiritualidade, a questão dos encantados em que os povos indígenas se reúnem e se organizam. A gente acredita no materialismo histórico, né? Eu acredito nisso, eu sei. Porém, eu acredito que lutas como essas não são puxadas por cacique A, cacique B, cacique C, né? O movimento indígena do Baixo Tapajós começou seu processo de retomada dentro do território a partir de um pajé chamado Laurelino, né? Esse pajé, ele foi a pessoa que se somou a outro parente indígena Maitapu, que era um estudante, e juntando a sabedoria da universidade, né, a história contada dentro do nosso território, junto com a espiritualidade do Laurelino, isso ali em 1987, 88, por aí, 1997, 98. O Laurelino e o Florencio Almeida se encontraram. Hoje o Florencio, ele é, acho que mestre, doutor em várias coisas, estudante, frei, né, indígena, e ele conheceu o Laurelino. Então eles começaram a retomar ali a aldeia Taquara, que é a primeira aldeia retomada aqui do Baixo Tapajós, que fica lá no território Munduruku, no Planalto, no meio da soja, né? Então dali, a partir do processo de espiritualização, de rituais, de lembranças,
de reconhecimento do território, de contação de história para as crianças, de rituais muito fortes, começou o movimento indígena. Então eu acho que essa é a nossa diferença aqui. Não que os outros povos não tenham ligação, mas é que a nossa questão política está diretamente ligada à questão espiritual, né? A nossa questão, a gente não consegue ir para uma luta sem fazer um ritual. A gente não consegue estar numa mesa de negociação sem os nossos encantados estarem, né? Eu já vi aqui, vocês acreditem ou não, né? Mas dentro da UFOPA, quando eu acompanhava o movimento indígena dentro da Universidade Federal do Oeste do Pará, que minha mãe passou 12 anos numa luta lá dentro, com um processo de criminalização para conseguir se formar, né? Ali eu já vi muita coisa, inclusive na reitoria da UFOPA, uma vez, um parente recebeu uma entidade nossa ali, né, para conversar diretamente com o reitor da UFOPA, né, numa briga ali, e foi uma situação extraordinária, né? Como é que eu posso dizer? Além do natural, né? Além do natural. E aí, então, a gente tem essa força além do natural e por isso a gente não perde no cansaço, né? Esse povo aqui começou lutando para derrubar decretos aqui municipais, né? Decretos de vereador sem noção, né? Falando que aqui no nosso território não tem indígena, no território indígena Maró não tinha Borari, não tinha Arapiuns, né? Então a gente começou ocupando aqui prefeitura, ocupando sede de ministério aqui da cidade, de secretarias aqui da cidade. Então ocupando uma semana, né? Crianças, eu cansei de dormir em ocupação. Então a gente vai crescendo a luta, o nosso povo vai se organizando e a gente vai conseguindo se organizar melhor para resistir às pressões, sabe? Então ocupamos aqui a prefeitura já há semanas e semanas. Aí, ano passado, nesse mesmo período, agora de janeiro a fevereiro, estávamos dentro da Secretaria de Educação do Pará. Já acordei com o parente ali que estavam descansando, né? Tô vendo. E a gente começou a derrubar leis municipais, leis regionais, e no ano passado nós derrubamos uma lei estadual, a Lei 10.820, que acabaria com a educação. Nesse processo, nós passamos 32 dias em Belém, dentro da SEDUC, né? 32 dias, e se precisasse, a gente passava 2 meses ali tranquilo, né? Com o apoio da população de Belém. Aí você repara como é que está aqui. A gente está lutando agora, essa é a maior luta do Baixo Tapajós. É um decreto federal. Então a gente está 25 anos se organizando, lutando para chegar agora, né? Então a gente está preparado, a nossa comunicação está preparada, os caciques estão preparados, a juventude está preparada, as crianças estão organizadas aqui, né? E outra, a gente está na nossa cidade, a gente está na beira do rio. Se você andar aqui, ó, não dá nem 1 quilômetro ao rio Tapajós ali, onde a Caju está destruindo, sabe? Então, ganhar no cansaço, o governo não vai, porque a gente está aqui há 23 dias na beira do rio, na nossa cidade, com nossos parentes aqui, e a gente não arreda o pé, né? Eu acho que o governo é muito ingênuo, né? Ingênuo em achar que a gente vai sair daqui. Essa noite deu uma chuva que derrubou foi tudo aqui, né? Já passamos 3 semanas aqui, deu várias e várias chuvas, e o máximo que acontece é o parente no outro dia ir lá e arrumar sua barraca de novo para continuar mais um dia. Legal. Sabe, Luiz, fico muito emocionado com essa conversa com o Christian, né, por tudo que ele está falando, e me remete à origem do Farol Brasil, né? O canal Jones Manuel já existia, mas o Farol Brasil começou em 13 de janeiro, portanto, 1 ano e 1 mês atrás. No meio da ocupação da Secretaria da Educação do Pará, lá em Belém, pelos povos indígenas. Foi quando eu conheci a Auricélia, entrevistei a Alessandra Munduruku também, conheci as duas líderes e fiquei muito impressionado, de fato, com o vigor e a ofensividade da luta indígena. Nós fizemos uma cobertura também, a melhor cobertura daquela ocupação, nas mídias nacionais, é claro que em outras mídias locais, foi feita modestamente, mas foi feita por nós aqui. E aí fui estudar a história, sabe, Luiz? E aí, né, você está falando dessa dimensão, né, dos povos do Baixo Tapajós, e fui olhar a cabanagem, lá no século XIX. Quem coliderou a cabanagem, a revolução? Gente, nós tivemos uma comuna em Belém.
tivemos uma comuna em Belém em 1835. Foram exatamente os povos do Baixo Tapajós, que são povos guerreiros, historicamente guerreiros, né? E você falou, né, Luiz, do aprendizado com os povos indígenas, né? Realmente é um grande aprendizado. Então, hoje, o meu olhar é que a liderança mais organizada e numerosa da esquerda radical brasileira hoje não é esse grande agrupamento aí de povos indígenas. Você tem acompanhado essas lutas, né, Luiz? Claro, tenho. Eu acho que o que o Kirchner falou me parece que vai ao ponto, sabe? Porque a grande questão de toda a percepção da crise ecológica, etc., etc., a grande questão do capitalismo e, de forma geral, do mundo contemporâneo é a falta da capacidade de sacralizar a natureza. E é isso que os indígenas estão ensinando para a gente, que existe o sagrado. Você não precisa ter religião nenhuma para você entender o que é o sagrado. O sagrado é aquilo que vem da palavra sacer, em latim, é aquilo que é intocável, é aquilo que está separado de você. Isso que é o sagrado, que está separado. Então, o capitalismo se caracteriza por dessacralizar tudo. Tudo vira dinheiro. Entendeu? Então, por isso que a sociedade contemporânea não entende o ensinamento indígena, pelo menos os setores poderosos da sociedade contemporânea. Porque para eles não existe o sagrado, para eles nada é intocável, inclusive o rio Tapajós. Né? Então, você vê que o grande ensinamento que está acontecendo no mundo contemporâneo vem dos povos originários, vem daqueles que entendem que existe o sagrado. Né? O Christian estava falando até agora do pajé, em suma, dessa dimensão transcendental, né, que existe no cerne da civilização, das civilizações autóctones, indígenas, etc., etc., e que a gente perdeu. E se a gente não conseguir recuperar isso, Mauro, a gente não vai conseguir entender o tamanho da encrenca. Você precisa entender que existe o intocável. O intocável é aquilo que não é mercadoria, que não pode ser mercadoria, que jamais poderá ser mercadoria. Entre elas, o quê? A floresta, o rio, a vida. A vida não é mercadoria. Tá certo? Então, essa é o grande ensinamento. Eu vou dizer uma coisa, o Antônio Donato Nobre, grande cientista da Amazônia, num dos TEDs que ele fazia, acho que lá de 2000 e tanto, 2009, 2010, não me lembro bem, falava uma coisa que sempre eu tinha muito surpreendido, que é o seguinte, quer dizer, todo aquele conjunto de pesquisas que havia sido feitas sobre a Amazônia, etc., os indígenas já sabiam, e já sabiam de uma maneira muito simples, que é o quê? Qual é a simplicidade? Se você desmatar, não chove. Entendeu? E se você não tiver chuva, você não tem vida. Entende? Então, essa é uma sabedoria que a ciência, de alguma maneira, tem que voltar a compreender de uma maneira muito mais simples, muito mais, sem ser necessariamente através do experimento, da metodologia. A coisa que é o ponto de partida, não é o ponto de chegada, entendeu, da ciência? O ponto de partida tem que ser o ensinamento que os indígenas estão, na prática, né? As civilizações que não são capitalistas estão ensinando para a gente. Perfeito. Agora, deixa eu só mostrar para a sua turma aqui. Mostra, por favor. Acho que é um cotidiano aqui que todo mundo tem interesse em saber, é o Clima Info. O Clima Info mostrou, olha só, esse cara de ontem ou de hoje, não me lembro bem. Especialistas alertam para impactos socioambientais do projeto no Tapajós que favorece o agronegócio. Tá? Então, mudanças no leito do rio podem gerar efeitos como erosão e assoreamento para além do trecho dragado, não só o trecho dragado, para além dele. A intervenção é considerada de alto impacto. Então, olha só, centenas de indígenas seguem ocupando o terminal da Trading Agrícola Cardil, em Santarém, em protesto contra a dragagem e a concessão da hidrovia do rio Tapajós à iniciativa privada. Os manifestantes pedem a revogação do decreto 12.600, afirmando que ele abre caminho para uma série de empreendimentos sem que as populações afetadas tenham sido consultadas, o que é ilegal do ponto de vista do Brasil, é signatário da Organização Internacional do Trabalho. Para a Auricélia Arapiuns, a mãe do nosso Christian,
líder indígena da região do Baixo Tapajós, mesmo que os processos de contratação da dragagem e concessão sejam separados, tal qual afirma o governo federal, o decreto cria condições para a instalação de diferentes empreendimentos no Rio, entre eles a própria dragagem, que já contava com edital de licitação em curso. Né? Quanto à obra em si, que o governo tratou como um serviço de rotina, entre aspas, especialistas ouvidos pela Deutsche Welle, né, o jornal alemão, afirmam que a intervenção é encontrada de alto impacto, pois os rios amazônicos não são estruturas fixas. Eles são sistemas vivos, dinâmicos, com bancos de areia móveis e forte conexão com as margens e áreas alagadas, explica Diane Fernanda da Silva Less, coordenadora do Grupo de Estudos Avançados em Gestão Ambiental da Amazônia, na Universidade UFOP, exatamente a Universidade Federal do Oeste do Pará. Tá certo? Então, olha, vale a pena a gente ter exatamente o Clima Info aqui, eu estava lendo, nem estava vendo a sua tela. Clima Info é um... Acabei de colocar o link aqui para quem quiser ler essa reportagem bem bacana, exatamente. Então, eu assino o Clima Info, então todo dia eu tenho informações sobre isso. Em geral, assim, 99% das vezes eu estou totalmente de acordo com eles. Vamos ver se o Christian, será que dá para abrir tua câmera aí, para você voltar? O Amberg Comunista está por aqui. Com a gente. O Luiz Apareceu aí? Ah, não, ainda não. Está fechada a câmera. Está só a voz. Oxi. Eu estou até ouvindo um passarinho aí no fundo. Acho que é daí, acho que não é lá de Campinas, não. Não, eu sou de São Paulo. Estou morando em São Paulo. Está morando em São Paulo? Ah, desculpa. Imagina, você foi professor lá, né? Desculpa. Christian, se quiser voltar mesmo, a gente quer ver você, né? Figura bonita, linda. Mas se não pudesse, a câmera não estiver funcionando, a gente entra com só o som mesmo, né? Vamos ver. O Luiz, e aí, então, enquanto o Christian vai se ajeitando ali para entrar... Ah, acho que agora vai. Pronto, voltou. Minha internet, cara, aqui tá uma logística ruim. A gente só conseguiu energia aqui para esse ponto ontem, né? Ontem? Então, não, imagina a dificuldade de achar energia aí, né? Na verdade, tem. A Cargill não quis ceder pra gente energia dali. Quem? A Cargill não quis ceder energia. Não quis ceder, claro. Não. O Christian... O Luiz estava lendo aqui um trecho de uma reportagem da Clima Info, que inclusive ouve a sua mãe, né? A Auricélia fala na reportagem. Vocês têm apresentado quais são os efeitos da privatização do Rio, né? Da transformação do Rio num corredor para exportar soja, para alimentar porco na China, para alimentar porco na Europa. Conta para nós aí, quer dizer, quais são os estudos e a avaliação e as indicações e as advertências que vocês têm feito em relação ao resultado da privatização do Tapajós. Cara, posso te citar várias casualidades aí que causam esses efeitos negativos para a gente, né? Sem nem citar o Rio, né? Citar só o que vem por fora. Que privatizou o Rio e vai potencializar a produção de soja, a plantação de soja e milho, né? Queria indicar para vocês um filme, né? Um filme chamado Retomada. Além de militante, de revolucionário, de pai, né? Eu estudo cinema e audiovisual na Universidade Federal do Pará. E aí, mas antes disso, foi gravado um filme aqui no nosso território, aqui no Baixo Tapajós, que conta essa história que eu citei um pouco aqui, né? Conta detalhadamente, conta um pouco da minha história quanto comunicação e mostra em telas o resultado da privatização de um rio, né? Mostra em telas. A gente tem uma aldeia aqui, que é a aldeia Saizal. Cara, dói o coração ir naquela aldeia. Ela é uma aldeia do povo Munduruku, que, sei lá, 10, 12 anos atrás tinha um igarapé lindo, cheguei a tomar banho nesse igarapé, e a gente vai agora, esse igarapé não existe mais. Igarapé é como é que eu posso explicar para vocês aí? É um braço bem pequeno do rio que vai passando no meio do mato, sabe? E dá pra galera tomar banho, pescar, e esse igarapé tá todo contaminado pelos venenos da soja, né? Como você falou, o que é plantado aqui, né, não é para engordar a nossa população brasileira, é para engordar porco lá fora e para engordar bilionário lá fora, né? Com lucro. E aí,
os venenos que são usados aqui no Brasil, né? Inclusive eu ouvi isso, o Jones falando isso, né? Os venenos que são usados aqui no Brasil, né? Proibidos lá fora, né? Proibidos lá na Europa, mas ele é jogado com drone, passa o avião e joga, e no meio da soja tá a aldeia indígena, a aldeia Saizal. Então, tem crianças nas escolas, né? Houve relatos alguns anos atrás que nas escolas teve um período do ano que as crianças não estavam conseguindo estudar, estavam desmaiando na sala de aula. Nossa. Por conta que é o horário que passava o drone para jogar a soja, o agrotóxico. Então, olha isso, né? Imagina você tá ali numa aldeia já lascado, que destruíram o teu igarapé, tiraram o mato ao redor da tua aldeia, deixaram só ali o que a gente chama de zona de amortecimento, né? Que não pode ter um impacto até um lugar delimitado do território. Então, tiraram tudo, tiraram teu peixe, tiraram tua caça e estão matando você aos poucos, estão matando o teu povo aos poucos. Então, esse filme Retomada, ele conta essa história, né? Ele conta a destruição que o capitalismo trouxe para a gente. Então, o processo de privatizar o rio, ele vai potencializar também a questão da infraestrutura no próprio rio, né? Vão ser criados mais portos. Aqui tem portos e mais portos. Em Santarém, até uns 10 anos atrás, também não tinha tanto porto quanto tem hoje, né? Então, ali na praia que fica ao lado aqui da Cagil, que é a praia do Maracanã, né? Que é uma praia dentro da cidade, a praia do Juá, que é o bairro que eu morava aqui, que é fruto de uma ocupação, né? Então, essas praias lindas que nossos antepassados, inclusive, lutaram na cabanagem, elas estão sendo tomadas de conta por carreta, né? Só tem carreta passando, carreta, barulho o tempo todo no rio, então causa um prejuízo já aqui na nossa sociedade, né? A galera não tem mais uma praia para ir. Por exemplo, tem que ir lá para o Alter do Chão, né? Para querer tomar banho em paz, tomar banho no... Nem em paz eu digo, né? Porque até lá também a especulação imobiliária está tomando de conta daquele território. Mas aí os prejuízos vão ser diversos na alimentação, na forma cultural do povo se organizar. Praias, como vocês falaram, que são pontos encantados para a gente, que a gente faz nossos rituais, simplesmente estão lá no plano para ser destruídas, para a soja passar, sabe? Então eles querem cavar o que tem no fundo do rio, não é para passar barco para o parente lá para a aldeia, não é para o parente pegar sua canoa e pescar, não é para melhorar nada disso, né? Não é para melhorar o fluxo entre as pessoas que dependem desse rio, né? É para passar balsas maiores, para levar mais soja, para gerar mais lucro, para transformar o Rio Tapajós num corredor de lucro para esses caras. Então, tem diversos problemas, fora que, poxa, não era nem para isso estar acontecendo, o decreto é inconstitucional. Para você, assim, para o Lula assinar um decreto desse, ele tinha que ter vergonha na cara dele, pelo menos falar com as pessoas e ouvir o seu não, né? O Boulos foi lá mentir dizendo que vai ter agora consulta de VIP informada, mas não tem lógica, não tem sentido nenhum você fazer uma consulta livre, prévia, depois que o presidente da República já assinou o decreto. Que negócio é esse, né? Então pensa que está falando com gente que não estuda, pensa que está lidando com um rio de gente que é besta, que não, sei lá, sabe, que não sabe dos seus direitos. Então, poxa, né, é triste. São esses aí diversos as catástrofes que vão acontecer, né? A galera que depende do turismo, ao Alter do Chão, todo mundo vai se ferrar, né? Inclusive gente que está julgando essa ocupação aqui vai se ferrar, que é a praia que eles tomam banho, vai virar lama, né? Quando você tira o resíduo que tem no fundo do rio, você joga para o lado, joga na beira da aldeia, né? E quando chove, esse resíduo vai para o fundo de novo, e aí vai se abrir mais uma licitação de mais 70 milhões para tirar de novo, e esse fluxo vai acontecendo, e a soja vai entrando, os povos indígenas vão sendo dizimados. Luiz, entra nessa conversa, por favor. Olha, a situação é completamente vergonhosa, você entende? É vergonhosa, é uma coisa que eu não sei como que as pessoas ainda se calam diante de tamanha barbaridade, entendeu? Que é essa que o governo Lula está apoiando, né? Os dados são gigantescos, eu nem sei, olha, para te dizer apenas um deles. O governo Lula 3, nos primeiros 2 anos, 2023 e 2024, aprovou mais agrotóxicos do que até mesmo o Bolsonaro.
Se você pegar a linha de aprovações dos governos, desde o Fernando Henrique Cardoso II, você vê claramente que há uma escadinha, cada governo aumentou mais e mais e mais, sendo que nós chegamos em 2024, o ano de 2024 foi o ano com a maior aprovação de número de agrotóxicos da história dos registros sobre essa questão no Brasil. O que mais? O que fala o Haddad? O Haddad fala que o governo brasileiro está subsidiando os agrotóxicos, o agronegócio. Em termos de renúncia fiscal, apenas em termos de renúncia fiscal, 158 bilhões de reais por ano. Então, é um governo do agronegócio. É um governo do agronegócio. Sem falar, né, no Plano Safra, sem falar... Ele apresentou até algum recurso, algum resultado, aí, diminuição do desmatamento por corte raso nos últimos 2, 3 anos. Maravilha. Mas isso não quer dizer absolutamente que ele esteja realmente trabalhando para salvar o Brasil do colapso. O Brasil está em fase de colapso, em aceleração. Entendeu? Então, é essa que é a questão. Eu posso até falar que o Lula tem correlação de forças, e tem o Congresso Nacional. É verdade, tudo isso é verdade. O fato puro e simples é o seguinte: o Brasil está em processo de colapso. E o governo está do lado dos que aceleram esse colapso, e não daqueles que desaceleram. Objetivamente falando. Agora, podemos falar milhões de coisas? Podemos falar, veja bem, se não for o Lula, será pior que o Lula. Tem toda uma prateleira de argumentos que são válidos até. Mas não adianta jogar todos os argumentos, porque eles não vão encobrir o fato simples e claro que é o seguinte: o Brasil está em processo de colapso, e o grande motor desse colapso é o agronegócio. A mineração está lá? Está também, mas é o agronegócio. Entendeu? E aí, para que serve essa merda dessa coisa do Tapajós? Para melhorar o escoamento de soja, como vocês já disseram. Tá certo? Então, é um sistema que está totalmente em processo de colapso para beneficiar o agronegócio. E o governo assina embaixo. Essa que é a grande questão. Eu sou eleitor do Lula. Eu vou ser agora, em 2026, eleitor do Lula. Por quê? Porque tem que votar no Lula, porque senão é um fascista qualquer que vai ganhar a eleição. Não me impede de dizer que o governo Lula está acelerando o processo de colapso ambiental, através do apoio dele ao agronegócio, através do apoio dele à exploração de petróleo, por exemplo, assim por diante. Entende? Então, não adianta o Lula chegar lá na COP30 e fazer aquele discurso lindo dele, né? Porque um mês antes ele tinha dito: nenhum país do mundo está preparado para sair do petróleo. Então, qual Lula eu estou ouvindo? Sim. Christian, você voltou, que bom, está aqui de volta. Eu sei que a agenda do Christian também está bem complicada, ele tem muita atividade lá e também está com essa dificuldade de internet. Eu tenho te ouvido, sabe? E interessante aqui os comentários sobre a esquerda comunista diz assim: quero saudar a luta inspiradora e revolucionária dos povos indígenas. A luta de classes está posta contra esse governo traidor. Revogação já do decreto. O Léo diz assim: professor Luiz Marques, seu texto, abandonar a carne ou a esperança mudou a minha vida. Legal. Obrigado. E acho que a tua luta, Christian, também tem mudado a vida de muita gente. A Tainá, inclusive, pergunta: onde é que pode achar o filme? Eu queria ver também. Tá lá no Canal Brasil. Canal Brasil? Tranquilo. Então é aberto, dá para todo mundo ver. Então fechou. Tá? O documentário Retomada no Canal Brasil. Eu tenho visto suas intervenções, Christian, e tenho observado a distância, né, relativa, minha proximidade maior com o movimento indígena era quando eu estava, proximidade física, né? Quando eu estava em Brasília, era ir nos ATL, Acampamento Terra Livre, mas nunca visitei uma aldeia, não tive aí, e hoje estou aqui muito preso ao estúdio, né?
Mas o que eu observo à distância, você me corrija se eu estiver equivocado, é que você tem no movimento indígena distintas correntes também, né? Tem indígenas de extrema-direita, a gente viu isso lá na tentativa de golpe do Bolsonaro, tem indígenas liberais, indígenas ligados historicamente aos tucanos, tem indígenas petistas, e tem o que eu chamaria de uma esquerda radical indígena, né? Das quais são líderes você, sua mãe, Auricélia, Alessandra Corap e outras lideranças indígenas. E me parece que essa é uma questão crucial, né? Porque no movimento indígena, quem lidera o movimento indígena no Brasil é a esquerda radical indígena. Essa percepção está correta ou está equivocada, Christian? Cara, assim, na prática o que a gente vê é isso, né? Mas se você chegar para Alessandra e para Auricélia e perguntar, tu é extrema direita, tu é extrema radical mesmo, tu é né, esquerda radical, tu é extrema esquerda, não sei o que elas vão te responder, né? Eu me considero de esquerda radical, né? Sou comunista porque eu entendo, primeiro porque eu sou indígena, bicho, assim, não tem muito sentido não indígena dar valor ao capitalismo, dar valor ao dinheiro, sabe? Eu recebi umas doações aqui, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um monte de mapará, que é um peixe para assar pra galera, sabe? Para todo mundo comer, né, mano? Porque, porra, pra que eu vou querer mais dinheiro se lá na minha aldeia, quando eu tô sem farinha, mas eu tenho um peixe, eu levo lá no meu vizinho e ele me dá um pouco de farinha, sabe? Se lá na minha aldeia a cultura você fazer um almoço e levar pro seu vizinho, né? Todo dia e receber também, então, assim, não tem lógica nenhuma alguém ser indígena, usufruir daquilo que a terra lhe dá, né? Usar sua força de trabalho para plantar e comer, né? Em aspecto na aldeia, e dar valor ao capitalismo, dar valor a bem muitos materiais, sabe? A querer muito dinheiro. Eu não entendo isso. Então, assim, eu entendo, eu estudo um pouco e eu sou adepto a me filiar a esses movimentos, sabe? Assim, na prática é isso que está acontecendo. A Revolução Brasileira, querendo ou não, ela está começando daqui, né? Eu acredito nessa revolução, eu acredito fielmente na nossa realidade brasileira para fazer isso, porque nós temos condições, a gente tem organizações e a gente tem quem tem coragem para puxar ela, né? Então, é até poético, né? A Revolução Brasileira partiu lá da onde começou a cabanagem, lá da cidade mais antiga do Brasil, puxada pelos povos originários. Então, aqui dentro desse movimento, aqui não tem ninguém de direita, né? Mas, nacionalmente, temos pessoas, né? Eu até esqueço o nome da criatura lá, que envergonha nos nossos povos quando ela vai apoiar o Bolsonaro, foi para a caminhada, aquela palhaçada do Nicolas Ferreiras, né? Então, mas aqui todo mundo se considera de esquerda, mas essa questão da esquerda radical já não vejo como se fosse, como se contemplasse o pensamento de todas as pessoas aqui, sabe? Perfeito. Aqui a gente também tem divergências de opiniões, né? Inclusive é um debate que a gente tem aqui, que as pessoas que não são indígenas e que não estão muito atentas aqui, por exemplo, na luta e vivendo o nosso debate, pensa que qualquer indígena é aquele ser encantado, bonzinho, que todo mundo se organiza direitinho, que todo mundo, né, vai com as mesmas ideias. Não, aqui também é uma organização política, né? Não falando de politicagem, não partidária, mas falando de organização social dentro aqui. Então a gente tem o CITA, que é o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, é uma organização política, né? Que cacique tem uma opinião A, cacique tem uma opinião B, né? E vão debater sobre opiniões, assim como acontece em qualquer estrutura política no mundo, né? Democrática, na verdade, democrática. Então, eu me vejo como esquerda radical, sabe? Aqui dentro a gente tem o PCBR, por exemplo, inclusive tem um camarada do PCBR daqui do meu lado, o Igor, né? Dá um oi aqui, né? Fala, Mário. Bom dia. Opa! Então, semana que vem o pessoal do PCBR que está apoiando lá em Santarém, vai estar aqui com a gente, são maravilhosos, mano, são maravilhosos aqui. Então, assim... Opa, congelou a imagem. Vai, congelou, adorei essa. E aí, Netro, ele eu não conheço, não. Mas a semana que vem vão estar aqui com a gente a Manu e o Maurício, do PCBR, que estão apoiando a mobilização. Então, todo dia aí com vocês. Fala,
Christian, descongelou. Sim, então, a gente vê que as nossas lutas são parecidas, né? E ele estava me falando, inclusive, tá rolando uma obra aqui, que no Estatuto do PCBR está lá a demarcação de terras indígenas, né? Então, essas lutas, elas se conectam, e a gente aqui dentro tenta se organizar, e a minha função como comunicador indígena, como alguém que recebeu a confiança da minha aldeia para sair da aldeia e estudar, a minha responsabilidade aqui é tentar entender o mundo, tentar entender por que acontece todos esses problemas e chegar à conclusão de que ele tem uma raiz, que é o capitalismo, que a nossa história, ela nos conta muito bem por que o indígena, o negro, o periférico, o trabalhador é lascado no Brasil hoje, né? Então, por muito tempo da minha vida, eu fiquei ali, eu não vou dizer assim na bolha do movimento indígena, mas porque essa bolha era a minha realidade, sabe? 20 anos de movimento indígena, com diversas ações mesmo, assim. Podia passar o dia listando das coisas que eu e a juventude daqui contribuímos para o movimento social, para o movimento indígena. Mas quando eu sou obrigado a sair da minha cidade para estudar, né? Eu começo a entender a realidade de outros povos. Eu começo a entender a realidade da periferia, né? Que boa parte da minha infância também foi na periferia de Santarém, no Juá, né? Que é um bairro ali que nasceu de uma ocupação também. E aí eu me mudei para Belém para estudar tem uns 2 anos, e eu moro no Guamá, né? Que é uma favela, que é ali onde fica a Universidade Federal do Pará. E lá dentro, cara, a universidade é aquela coisa, né? Você vai aprendendo muita coisa, e lá no meu caso, e do Taigo, a gente entrou no cinema junto e a gente ensina muita coisa também, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai aprendendo no movimento indígena algumas coisas que não se aprende na faculdade, e na faculdade a gente aprende umas coisas que não se aprende no movimento indígena, e assim vai. Então a gente vai fazendo conexões, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai criando coisas, por exemplo, o podcast Aldeia Urbana. Então a gente vai se descobrindo, e quando a gente volta para cá para o movimento indígena, para a hora da ação, é a nossa responsabilidade tentar organizar a juventude, tentar organizar a questão da comunicação, e a gente faz isso muito bem. Inclusive, na SEDUC, nosso papel ali foi fundamental, acordando ali 3 da manhã, quando o Helder Barbalho soltava uma mentira, falando da SEDUC, da ocupação, a gente, comunicadores e jovens, corríamos, iam lá, gravavam um vídeo com as lideranças, já respondendo de novo. Então, é nossa responsabilidade também mostrar a narrativa. É o que eu estou fazendo aqui, né? É disputa de narrativa. Até um começo ali, a gente estava com essa dificuldade de fazer essa disputa de narrativa, porque o Lula, o governo não estava falando nada. 10 dias aí, 12 dias, o governo não falou nada. A ministra Sônia cagou pra gente, né? Inclusive, vou tocar nesse assunto aqui, nem sei se podia entrar em pauta, mas cobrar dessas pessoas, né, cara? Ontem a Sônia Guajajara me postou um vídeo, né? Ela postou um vídeo dizendo: Lula revoga o decreto 12.600, o Tapajós é nosso, falando desse jeito, como liderança, como pessoa que está lá para cobrar. Ela não postou. Ela respondeu comentários fazendo crítica à omissão dela. Por que vocês estão falando de mim? Porque você é a ministra. Porque você é a ministra e tem total responsabilidade de bater no peito e assumir essa luta junto com a gente. Não só ficar falando por WhatsApp com as lideranças, sabe? Isso não é com a gente. Então, assim, como eu estou falando, dentro do movimento indígena existem vários polos também, né? Os caciques, a juventude, as organizações, os apoiadores e tudo mais, saca? Então, é desse jeito que a gente se organiza por aqui. Muito forte, muito forte, muito forte. Só fala tudo muito. Eu até fico emocionado. Ó, esse aqui é o Pix do CITA, que é o Conselho Indígena do Tapajós. Como é que é? Arapiuns. Tapajós Arapiuns. Então aqui é o Pix para você auxiliar, porque eu mostrei ontem um vídeo aqui, tá precisando de um monte de coisa lá, né? De barraca, de lona e tal. Então, se você quiser colaborar, tá aqui o Pix. Vou colaborar. Vamos lá, tem que colaborar sim com a luta. Tô colocando o Pix também aqui no nosso chat, tá? O Pix está aqui para quem quiser pegar. Este é o Pix. É esse o Pix, né, Cristiano?
da luta? Cara, eu creio que sim. Não consigo lembrar agora. É isso aí. Cabeça, mas creio Tá que bom. sim. Conselho Indígena Então, Tapajós Arapiuns. É isso aí. Esse é o Não, já Pix do aproveitando a Conselho. oportunidade também aqui, se você quiser dar uma ajuda mais diretamente à questão da comunicação, para a gente fazer esse trabalho, porque, por exemplo, a gente não tem nem Wi-Fi aqui. Eu estou usando os dados aqui, sabe? A gente não tem uma tenda da comunicação, por exemplo, é o que os comunicadores estão cobrando, sabe? E essas ajudas que vêm para o Conselho, elas acabam indo para estruturas maiores, né? A galera construiu um redário, a galera está comprando alimento e tudo mais. Mas aí a comunicação está um pouco assim, se sentindo não de lado, porque a gente entende toda a questão, todas as estruturas, mas seria maravilhoso se a gente tivesse pelo menos um lugarzinho ali para a gente parar de editar nossos vídeos num canto, saca? E como é que dá para ajudar a comunicação aí? Como é que dá para ajudar a comunicação aí? Cara, eu posso deixar aqui uma chave Pix, né, ou depois aqui, para a gente fazer essa ajuda mais direta, saca? À vontade. À vontade. Posso escrever aqui no comentário aqui no Pode, por favor. Então, eu vou lendo aqui outras coisas. Já escreve aí, eu já vou, inclusive, pegar. E a gente, semana que vem, divulga bastante, tá? Tá ok. Essa é uma coisa que eu falo sempre aqui, sabe, Luiz? Enquanto ele está pondo. Aí, deixa eu ver se já pôs. Esse número, o que é, Christian? Oi? O que é esse número? É o número esse do chave Pix. Ah, legal. É o número. E qual é o prefixo do número? 93, tá aí já. Tá com o prefixo? Então, esse aqui é o Pix Comunicação da Ocupação. Estou colocando aqui. Christian, eu não sei qual é... Por exemplo, rapidinho, lá na Seduc, a gente, sei lá, a gente se sente um pouco envergonhado, assim, de pedir, né, cara? E aí na Seduc a gente não fez essa campanha de arrecadamento para comunicação. E a gente só foi pedir, tipo assim, uma grana, porque eu passei um mês lá, fiquei desempregado, minha câmera molhou na chuva, então eu pedi no story, né, pra galera, galera, quem puder ajudar aí os meninos da comunicação. Então foi uma ajuda muito boa depois que acabou a Seduc, então eu dividi com todos os 7 comunicadores que estavam ali e nosso trabalho é desse jeito. Tá. O Christian, fala. Dá uma dica aqui para quem não sabe, inclusive eu, qual é o título do seu canal no YouTube? Aldeia Urbana. Aldeia Urbana? Aldeia Urbana está aqui, deixa eu colocar na tela. E tem até... O Aldeia Urbana tem 1.460 inscritos. Vamos nos inscrever. Eu vou inscrever também. Deixa eu colocar na tela. Você já pode se inscrever imediatamente ali na Aldeia Urbana. Ele funciona, de fato, num esquema de podcast, né? Essa é a pegada do Aldeia Urbana. Tem coisas muito... Eu não assisti os outros vídeos, eu confesso, mas esse aqui com o Chavoso foi um negócio fantástico. 2 meses atrás, muito, muito legal. Então, são 3 vídeos até agora, né? São 5, tem aí na aula do ao vivo. Tá bom. Então você teve o podcast de estreia, depois o do Chavoso, sim. Esse outro aqui, há um mês atrás, o Tucumã Pataxó, e ao vivo. Tem aqui, ao vivo também, o episódio... A gente fez um podcast com a Auricélia Arapiun durante a COP30. Legal. Depois dela gritar com o Helder Barbalho, né, naquela cena lá, que é um vídeo que viralizou, ela foi pro podcast e falou sobre... A gente precisa organizar o nosso canal também, né? A gente sou novo no YouTube, então não tenho essa experiência de organização de canal e a gente não tem recurso para pagar a gente para fazer, a gente está nessa correria aqui, né? Então acaba que fica um pouquinho desorganizado, mas tá aí o jeito que a gente pode. Então no podcast a gente já fez, por exemplo, a transmissão da lista de aprovados na UFPA do Indígena e Quilombola, do Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola. Tá aqui mesmo. E a gente fez um podcast agora durante a ocupação. Inclusive foi antes de ontem. A gente gravou. Com o Valtinho, com o Yandara. É isso aí. É isso aqui, muito bom. Legal, bem legal. Importante divulgar, viu? Fundamental.
A Germina pergunta, qual o nome da chave Pix que vai aparecer na chave Pix? É meu nome. É que eu lembrei agora. O nome do Christian. Aqui, a Coxa dizendo, mandei 50, então o pessoal está começando a contribuir. Vamos lá, gente, mais uma vez. Até anotei já no meu rascunho aqui de referência, para, na volta do carnaval, continuar agitando. A Mara diz, já mandei o Pix. Manda comprovante para alguém? Acho que não precisa, né? Cara, acho que não precisa, né? Se quiser mandar para mim, para eu responder, obrigado no Instagram. Eu sempre estou respondendo a galera. Pode ser, vai lá no Instagram, Christian Arapium. Então, gente, vamos colaborar, realmente, botar de pé essa mídia indígena e a mídia da ocupação. Fernando dando parabéns pelo excelente jornalismo, vai para os dois. Pergunta do Rafa Sampa. Trabalhadores da Cargill estão apoiando a luta de vocês? Como é que é a relação de vocês com os trabalhadores da Cargill? Cara, eles não falam nada, né? Porque alguns, assim, pô, é isso mesmo. Mas, assim, se eles reclamarem, se o patrão deles descobrir que eles estão reclamando, eles são demitidos, né, cara? O que a gente vê aqui, analisando o fluxo de trabalhadores, a gente vê a exploração passando aqui, sabe? Teve alguns dias aí que, quando os trabalhadores chegaram de manhã cedo para trabalhar, e a gente ali, amanhecido o dia ali na barricada, né, no plantão da segurança, porque eu também aqui trabalho na segurança, né? Quando acontece alguma situação, eu também sou chamado para ir lá tentar resolver, apaziguar, mediar, enfim. E aí a gente falou, hoje não vai entrar ninguém para trabalhar, e a galera ficou feliz, pô. Porra, fiquem mais uma semana aí, sabe? Aí a gente falava, não, a gente entende que o patrão de vocês está explorando vocês, a gente entende que o prejudicado não vai doer no bolso de vocês, vão descansar, vão tirar um dia para curtir com essa família, vai arrumar tua casa, vai fazer alguma coisa, mas hoje vocês não vão trabalhar, porque a gente vai dar prejuízo para essa Cargill. Só que aí os caras deram um jeito de levar a galera pelo rio, pô. Sair de outro porto, pegar uma lancha e ir pro rio para não ficar sem trabalhar, sabe? Fizeram uma forma. Então, eles apoiam, sim, eles entendem. Eles também precisam do rio, mas eles não podem se pronunciar, né? Assim, não podem falar nada. E a gente evita também de estar falando com eles, assim, por questões de segurança mesmo. A gente não sabe quando que é um infiltrado só usando uma roupa de trabalhador, sabe? Como já teve casos. Muitos casos aqui que acontecem internamente aqui, questão de segurança. O mais expressivo e exemplar deles é a questão do vereador Malaquias, né? Que veio aqui e atropelou o parente. Essa história do vereador Malaquias já mostrei aqui, porque ela é os povos indígenas, Luiz, demonstrando como essa conversa de que, diante de uma correlação de forças dada, não dá para fazer nada, é uma falácia. Você imagina qual é a correlação de forças que tem na Câmara de Vereadores de Santarém, né? Imagina qual é a correlação de forças. Pois eles aprovaram, foram lá, ocuparam a Câmara e aprovaram o início do processo do impeachment desse vereador Malaquias, do PL, que atropelou um jovem indígena que fazia a segurança do acampamento na semana passada. Foi impressionante, Luiz, impressionante. Uhum. E aí ele deu uma entrevista depois ridícula, assim, sabe? Até a própria base dele já virou as costas para eles aqui, de tão ridículo e burro que aquele cara é, sabe? Falando que, jogando toda a culpa dessa ocupação que ONG, porque a ONG tá pagando, porque a ONG organizou, tô comprado pelas ONGs, como se a gente fosse burro, deslegitimando a nossa luta. Legal. Bom, vou entregar a palavra para o Luiz e depois para o Christian para encerrar essa nossa conversa. Muito aprendizado. Galera, caiu um pix aqui que eu acho que dá para montar essa tenda agora, ó. Muito obrigado aí a quem mandou, ó. Legal, cara. Legal. Muito bom, muito bom. Vou mandar mais um também, vou mandar um aí. Maravilha, olha, muito obrigado, viu, Mauro, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de conhecer o Christian e vou até pegar os dados seus aí depois dele para entrar em contato com ele e fazer, em suma, ficar em contato com o Christian, que eu acho que é muito importante a gente aqui de São Paulo ter um canal de comunicação lá com o pessoal de Santarém, etc., que é a luta mais importante do Brasil hoje. O resto vem em segundo lugar. Então, essa é a luta mais importante, porque eles estão na vanguarda
do combate ao capitalismo, o combate a essa destruição sistemática que nós estamos vendo no país, no mundo, de forma geral. Nós não temos futuro, o nosso futuro, como diz o grande indígena lá, é ancestral, né? Então nós temos que voltar a pensar naquilo que de fato importa, né? O que de fato importa não é a fintech, não é essa porcariada toda, o que importa para nós é manter as condições de habitabilidade do planeta. E quem está ensinando essa lição para a gente são esses indígenas. Então, olha, muito prazer, muito agradecido por estar aqui. Christian, encerra essa nossa conversa tão saborosa, tão importante. E desde já agradecendo quem está assistindo aqui, mandando o Pix lá para montar a tenda da comunicação da ocupação lá da Cargill. Tá? Estou botando aqui mais uma vez o Pix. Então vai aparecer o nome, tá? O Pix é esse aqui, ó, 9399. Opa, deixa eu ver, começa a andar aqui, 939922700436. Bom, mas está aqui para pegar. Ó, Metroviários do Rio Grande do Sul colaboraram aqui, mandaram uma mensagem. Obrigado. Metroviários. Já sei quem é. É a turma da Ana Paula. Nossa. Deixa eu ver aqui. Tá. É a turma da nossa queridíssima Ana Paula, que está aqui toda terça-feira, meio-dia, com o programa A Voz do Trabalhador e da Trabalhadora também, né? Montaram a sua tenda da comunicação dos metroviários do Rio Grande do Sul. Um beijão para Ana Paula, nossa Ana Paula amada, e todos os camaradas lá do Rio Grande do Sul. Christian, se você conseguir, entra aí para fazer a despedida. Não, você tá... Bom, vai lá. Tô aparecendo aí na tela? Não tá não, mas estamos ouvindo você. Não sei o que está acontecendo, mas... gente, queria agradecer a todo mundo aí que está contribuindo, né? Essa luta, ela é muito importante. Às vezes aparecem pedras no caminho aqui, né? Para a gente conseguir a revogação desse decreto, mas a gente é resiliente. Vamos passando por cima de qualquer atrito, né? E também a gente entende que o governo não vai conseguir cansar a gente. A gente é acostumado disso. A gente faz ritual todo dia, a gente pede a força dos encantados todo dia. A gente sopra um rapé para a gente conseguir nos manter de pé todo dia. A gente faz a nossa defumação todo dia. A gente reza todo dia para que o nosso direito seja levado a sério, o nosso território seja levado a sério. Gostaria de dar algumas informações aqui sobre a Aldeia Urbana, né? O Aldeia Urbana não sou só eu que apresento, também tem o Taigon Arapiuns. Inclusive, eu queria até pedir aqui um espaço para o Taigon vir falar com vocês também, se puder, também está aqui na ocupação. Eu e ele somos duas lideranças jovens, temos a mesma idade, somos donos do Aldeia Urbana, né? E a gente está na mesma luta. Então já deixar esse pedido aqui, falar em relação ao Chavoso da USP. A conta dele caiu depois que ele postou um vídeo falando sobre esse decreto e tá 3 meses já e a conta não vai voltar, ele continua banido, né? Então eu tô em contato direto com o Chavoso, quase todo dia a gente conversa, atualizo ele sobre as situações, vejo que ele também faz live todos os dias no YouTube, de segunda a quinta na verdade, e falar que se não fosse essa situação toda aqui, o Aldeia Urbana estaria muito mais ativo. A gente também estava se organizando para fazer lives como essa aqui, para trocar um papo com a galera, porque eu vejo que é importante. Já temos algumas entrevistas aqui no Farol Brasil. Eu e o Taigon já fomos juntos no Farol Brasil 3 vezes, lá no programa Cultura Brasileira, né, com a Thalita, se eu não me engano, o nome da irmã lá. E dizer para vocês confiarem na gente, né? O Rio Madeira, o Rio Tapajós e o Rio Tocantins, eles vão se livrar desse mal, eles vão passar por tudo isso, mas a gente vai vencer. E também deixar claro para vocês que a gente entende que se a gente revogar esse decreto e voltar para casa achando que ganhou a luta, a gente já perdeu aqui. Essa é uma frase do Igor, inclusive, também. A luta não vai acabar quando o decreto for revogado, a luta é muito maior, né? É muito fácil o cara criar outro decreto pior depois para derrubar a gente. Então, gente,
Em abril, no começo de abril, ali vai ter o ATL, Acampamento Terra Livre. Você vai conseguir ir. Não estou escutando, mas enfim. É fantástico conseguir fazer a transmissão do manhã direto do acampamento Terra Livre. Vamos ver, quem sabe? Maravilha, maravilha. A gente também vai tentar fazer lá uma cabine pro Aldeia Urbana. Tem muita coisa acontecendo, a gente poderia trocar esse papo aqui, né? Falar de bastante mais coisas, mas queria agradecer a oportunidade, o convite. Agradecer a Manu, né? A Manu que é uma parceira, assim, juntamente com o Igor, que fazem essa nossa ponte com a Revolução. A Manu, ela tem uma boina, né? Assim, que o pai dela usou na Revolução Cubana, lutando junto do lado do Che Guevara, né? Então, aqui dentro da ocupação, ela me deu para mim usar por um dia inteiro, assim, eu fiquei usando. Foi muito bom para me reenergizar, né? Não só lembrar da cabanagem, mas lembrar das outras revoluções também que aconteceram aí na história, com a ajuda dos povos indígenas, com organizações sociais. E eu vejo que a gente está no caminho, cara. Eu vejo que a gente está no caminho, está se organizando, tentando achar essa unidade aí para nossa esquerda revolucionária brasileira. Legal, que bom, que bom. Obrigado demais a Manu e a El e o Maurício Souza, ambos do PCBR aí de Altamira, ela muito vinculada à luta indígena, vão estar aqui com a gente logo depois do Carnaval. A Ana Paula Almada, então, ela que é da Voz da Trabalhadora, Voz do Trabalhador, lá do Rio Grande do Sul, então mandou uma super contribuição. Muito, muito obrigado. O Rafa diz assim, quero o Christian aqui de volta para mostrar a tenda armada. Então é isso aí, vamos colaborar que a gente arma essa tenda da comunicação lá na... Vamos já agilizar essa tenda. Legal. Assim que tiver armada, me avise e você volta aqui para fazer a transmissão de dentro da tenda da comunicação lá na ocupação. Luiz, que jeito bom de começar o carnaval, né, camarada? Obrigado. Exatamente. Foi ótimo. Mauro, um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para o Christian. Até a próxima aí. Até a próxima. Christian, obrigado, camarada. Até a próxima. Valeu. Até mais, obrigado.